Continuando com a nossa bioquímica, com os ácidos nucleicos, vamos falar hoje da tradução ou síntese de proteína. Esse processo, na verdade, ele já começou lá atrás com o nosso outro vídeo de transcrição. Vamos relembrar um pouquinho? Então, eu tenho a molécula de DNA, dupla hélice, dentro do núcleo, né? Esse DNA, ele abre e uma das fitas vai servir de molde para formar o RNA, né? Quando nós chamamos esse fragmento de gene, ele vai estar fazendo o nosso RNA mensageiro. Esse RNA já transcrito, ele segue para o citoplasma, onde ele agora vai ser lido, ele vai ser traduzido. Ele acopla com o ribossomo, então esse azulzinho claro é o ribossomo, e essa que está passando é o RNA mensageiro. À medida que ele vai sendo lido, 3 letrinhas que correspondem a um códon serão encaixadas com 3 letrinhas que correspondem ao anticódon do RNA transportador. Então, o RNA transportador é esse que parece uma cruzinha aqui. Reparem que lá em cima ele está transportando um aminoácido. Aminoácido temos de monte nas células, né? Aminoácidos naturais, essenciais. E esses aminoácidos estão livres, esperando para formar uma proteína. Mas eu não posso formar uma proteína aleatória, ela tem que seguir uma certa sequência. E quem dita a sequência é o RNA mensageiro. Então, o transportador, ele só vai auxiliar transportando os aminoácidos numa sequência correta para formar, então, a proteína. Esse é o processo de tradução. De uma outra maneira aqui, então, lá em cima eu tenho em azul o DNA. Um fragmento dele serve de molde para formar o RNA, processo chamado transcrição. Esse RNA, ele vai para o citoplasma com a informação, ó. Só que essa informação, lembre-se, ela está codificada. Então, agora ela precisa ser traduzida. Quem vai ajudar nesse processo é o RNA ribossômico, que está aqui, formando a organela ribossomo. E a cada 3 códigos, na verdade, a cada 3 letras que formam um código, vem um RNA transportador, transportando o aminoácido. No final da leitura do RNA mensageiro, temos aqui uma proteína. Vamos ver mais ou menos aqui de uma outra maneira, ó. Aqui eu tenho o ribossomo, ele é formado por 2 subunidades, a subunidade maior e a menor, né, que são bem visíveis. Essas subunidades, elas se passam a ler o RNA mensageiro. Ele vai ler o RNA mensageiro em letras, que nós vamos dar nome de códon. Quem que vai fazer esse processo de trazer o aminoácido, então, é o RNA transportador. Tem que encaixar no códon. E para encaixar tem que seguir um padrão, né? A com U, C com G. Então, ele tem que ser o anticódon, tem que ser o contrário. Essa leitura códigos por vez. À medida que o primeiro já fez o encaixe, já percebeu que o aminoácido trazido é o correto, ele deixa e chega o próximo transportador. Vai acontecendo a molécula uma o RNA mensageiro e o ribossomo, eles já se separam. Pode acontecer a leitura de novo desse RNA mensageiro pelo mesmo ribossomo, sim,
Lembrando que a proteína vai ser a mesma, afinal de contas, o código, né, que foi lido, a mensagem que foi lida, também é a mesma. Para a gente saber direitinho que código é esse que eu estou falando, existe uma tabela. Essa tabela ela é universal, então ela serve praticamente para todos os seres vivos, né? Porém, ela é uma tabela que nós chamamos de degenerada. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, no CGU, CGC, CGA, CGC, AGA, AGG. Todos esses códigos determinam o mesmo aminoácido. Lembrando que nós temos 20 aminoácidos. E quantos códigos a gente tem? Ué, são 4 letrinhas que podem se repetir em 3 vezes. Eu tenho 64 códigos e só 20 aminoácidos. Por isso, ele é degenerado, certo? Então, degenerado e universal. O que é esse código? Esse código é a relação das 3 letras do DNA. Então, por exemplo, A, equivalem a 3 letras no RNA mensageiro, no caso aqui, U, que equivale a um aminoácido. Isso é o código genético. É a relação entre as bases do DNA, do RNA mensageiro e de uma proteína. Faremos agora como se fosse um exercício no caderno, tá? Eu dou para você uma fita molde. Primeira coisa, eu vou reparar que ela tem um T, então quer dizer que é uma fita de DNA. Se é uma fita de DNA, o exercício pode pedir que você faça a fita complementar dela, certo? Então, vamos montar aí a fita complementar. Lembre-se, o DNA é fita dupla, tá? Então, ela vai ter uma fita complementar. Percebam as extremidades, 3 linhas, 5 linhas, é uma fita complementar, não é igual. Então, vou inverter aqui 5 linhas, 3 linhas. Lembrem-se, inclusive, que todas as fitas novas serão feitas no sentido 5 linha, 3 linha. Perfeito? Então, como é que eu vou montar? É só respeitar o encaixe. No T encaixa A, no A encaixa T, no C encaixa G, no G encaixa o C, tá? É só respeitar o padrão. Vamos relembrar, inclusive, que entre o A e T existem 2 pontes de hidrogênio e entre o C e o G são 3 pontes de hidrogênio. Perfeito. Fiz as 2 fitas de DNA fita dupla. Aí o exercício pede que você faça o RNA mensageiro. Qual fita que eu vou usar de molde? A fita molde, ou a fita ativa, que está no sentido 3,5. Porque a minha fita nova, ela tem que estar no sentido 5,3. Ok? Então, vamos montar agora um RNA mensageiro. No T, encaixa A. E no A? Lembrem-se que é um RNA mensageiro. Então, C com G, G com C. T com A, porém o A com U. Respeitando esse padrão, você consegue montar a fita de RNA mensageiro. Outra coisa importante para lembrar vocês, essas fitas, essas sequências, elas são exemplos, ok? Uma fita de RNA, ela tem 1.000, 3.000 bases nitrogenadas, tá? Uma fita de DNA tem milhões. Então, os exemplos que nós usamos no caderno, que nós usamos nas questões de vestibulares, vocês não precisam decorar a sequência. Você tem que saber só a relação dos encaixes, ok? Agora, usando a nossa tabela do código genético, nós vamos tentar fazer a proteína, tá? Usando a tabela que foi dada no slide anterior,
e que existe em vários locais, procurar a tabela do código genético, ela sempre vai ser igual. Eu vou procurar AUG e eu vou encontrar lá início. Sim, toda vez existe um início para saber onde é que vai começar o processo de transcrição e também o processo de tradução, tá? Então, toda vez vai começar com o início, que é a metionina. Aí a gente vai para o próximo. GAC, olha lá na tabela. Aspargina. Próximo, CCG. Estamos olhando os códons, hein? Isso, prolina. AUA. Olha lá na tabela, começando com A. Isoleucina. Tá terminando. GCU. Olha lá, começando pelo G. Alanina. E UAA. E tá escrito stop. Tá escrito parada. Quer dizer, o processo terminou. É nesse momento que o ribossomo solta o RNA mensageiro e que a proteína já está formada. Então, o UAA, ele não tem nenhum código correspondente a ele. Ele não tem nenhum aminoácido correspondente a ele, tá? Ele é um código de parada. Lembrem-se que os exercícios feitos no caderno ou até no vestibular não terão obrigatoriamente todos esses códigos de início e de parada, tá? Às vezes os exercícios têm só 3, 4 códigos e eles não precisam ser necessariamente início e parada, porque é somente um exemplo, é somente uma maneira de mostrar que você entende o que você está fazendo. Belezinha? Espero que tenham curtido.